Olá amigos, tudo bem? Meu nome é André Luiz e hoje eu estou aqui para trazer um pouco sobre a informação espírita do programa A Caminho da Luz, que foi produzido em parceria com a TV Rio Preto, o Centro Espírita Cristianismo Rede Vivo, a produtora LVR Stream e Zulatume de Foco. O tema abordado no programa Caminho da Luz do dia 24 de novembro de 2014 foi pandemias na visão da doutrina espírita, no quadro Entre Amigos, pelo saudoso Giovannini Santos e a nossa amiga de trabalho Ana Cristina Abrão. Vamos ao vídeo. As epidemias assolam todo o planeta, matam aos milhares, destroem a vida e a saúde de milhões. Como o Espiritismo explica essas doenças que provocam medo e morte coletivas? A gripe espanhola, em menos de 2 anos, entre 1917 e 1918, matou entre 20 e 40 milhões de pessoas e tantas outras que, antes da ciência descobrir meios de prevenção e cura, dizimaram populações inteiras ao longo da história. Fiquemos com um caso recente. Em abril de 2009, 5 anos atrás, surgiu no México o vírus de uma nova gripe que logo foi denominada de gripe suína e mais tarde também de nova gripe ou gripe A, provocada pelo vírus H1N1, e de lá se espalhou pelo mundo inteiro. No Brasil, chegou poucas semanas depois e até o dia 3 de setembro fez 657 vítimas fatais. Estas e tantas outras epidemias e pandemias que assolam a humanidade de tempos em tempos nos remete, quanto às causas espirituais, a uma analogia com a poluição ambiental do planeta. Lixos nos mares e rios provocando sérios danos na fauna e na flora e ao próprio homem, tanto na transmissão de doenças como enchentes urbanas, entre outros. Mas principalmente serve de comparação à poluição do ar pela emissão de gases tóxicos provenientes das indústrias e das queimadas das florestas. A natureza sempre cobra preço elevado pelos abusos humanos. O aumento quantitativo e de intensidade dos furacões, ciclones e os desequilíbrios climáticos com alternância bruscas e extemporâneas de frio e calor e a ocorrência de chuvas torrenciais e secas devastadoras refletem, em grande parte, segundo a ciência, a nossa irresponsabilidade e ganância. Podemos dizer que este é o princípio do fim? Independente disso, costuma-se dizer que as tempestades possuem o dom benéfico não só de irrigar o solo, mas de promover um saneamento da atmosfera. Grande quantidade da poluição acumulada no ar é lavada pela chuva e pelas descargas elétricas. A violência com que atingem o solo tem um efeito purificador. Espiritualmente ocorre o mesmo, como esclarece a questão 783 de O Livro dos Espíritos. Aliás, utilizando essa mesma analogia, o homem não percebe nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas. Aquele que eleva seu pensamento admira a providência que do mal faz surgir o bem, a tempestade. De André Luiz em suas obras psicografadas por Chico Xavier. Refere-se várias vezes à psicosfera planetária constituída pelas vibrações produzidas pelos pensamentos, emoções, sentimentos e atos humanos que envolvem todos os seres, desencarnados inclusive. Como prevalecem em nós as vibrações de teor negativo, o somatório delas, sobrepujando as positivas, torna-as cada vez mais densas e pesadas. Chegado a um limite máximo, acaba por provocar uma espécie de derrame energético, que aparece na forma de catástrofes, guerras e doenças. Particularmente, essas encontram no citado mentor uma explicação especial. Vibriões invisíveis de origem espiritual e geradas pela invigilância das mentes humanas pululam nessa psicosfera e de tempos em tempos acabam por se materializar organicamente na forma de espécies novas de bactérias, vírus e bacilos mórbidos a causarem doenças desconhecidas e às vezes letais para um grande número de pessoas. O ataque desses agentes patogênicos caracteriza também uma forma de expressão da lei de causa e efeito, atingindo as coletividades em caráter expiatório?
Sim, em sociedade somos todos responsáveis em maior ou menor grau pelo que sucede aos demais, tanto fisicamente, poluição material, como espiritualmente, poluição psíquica ou energética. E do resultado total provocado, cada um retira o quinhão correspondente à sua parcela de contribuição. Essa é a regra geral. Mas temos razões para suspeitar que nem sempre é assim. No caso da gripe A, os grupos de risco, indivíduos mais propensos a desenvolver os sintomas, são crianças, idosos e mulheres grávidas. Sabidamente, pessoas com sistema imunológico mais vulnerável, além dos portadores de outras doenças como as respiratórias, hipertensão, entre outras. As suscetibilidades, por conta da existência de outras doenças, podem refletir em componentes kármicos com lesões espirituais prévias ou sintomatologia natural devido à velhice e consequente desgaste dos órgãos. Mas e os demais? O fato de ser criança ou a condição de gravidez não é indicativo de dívida moral com necessidade expiatória. Afora eventuais comprometimentos anteriores com a lei divina em relação à vida em sociedade. Por que elas? Porque talvez um número imenso de outros indivíduos foram contaminados pelo vírus e não manifestaram a doença. E porque entre os que apresentaram sintomas, uns os tiveram mais leves e outros foram levados a óbito. Cremos que, da mesma forma como uma tempestade ao assolar uma cidade ou região, não distingue as vítimas pela impossibilidade de isolar umas das outras, com tempestades espirituais ocorre a mesma coisa. Talvez muitas das vítimas dessa gripe e de outras enfermidades de natureza infecto-contagiosas, descartando aqui as causas puramente de falta de profilaxia, condições de higiene, vacinação que são de responsabilidade dos governos, possuíam sim contas a ajustar com as leis divinas. Porém, muitas outras foram atingidas contingencialmente, isto é, por habitarem um mundo ainda atrasado moralmente, necessitados de experiências dolorosas para provocar o seu aperfeiçoamento espiritual. Em outras palavras, seriam provas e não expiações. Não se trata de débitos, mas de esforço para crescimento e aquisição de créditos. De outro lado, muitos outros que estiveram expostos ao contágio, mesmo pertencentes aos grupos de risco e saíram imunes, talvez devam isso a uma proteção maior adquirida por eles mesmos ou até pelas intervenções de protetores espirituais, como se dá no caso das intercessões. Resumindo, não seria demérito das pessoas acometidas pela doença, e sim mérito das que escaparam ilesas. Esperamos que nossa participação tenha ajudado a compreender melhor o mecanismo espiritual das epidemias que de tempos em tempos assolam a Terra, como a dengue, a cólera, a febre amarela, a varíola, a peste negra, a gripe espanhola, a malária e muitas outras. Se antecipar a chegada de novas doenças ou até mesmo de patologias já controladas por políticos de vacinação é uma das funções do Ministério da Saúde, juntamente com os órgãos vinculados que respondem pelos estados e municípios. O Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais estão fazendo um trabalho de conscientização acerca do risco de epidemias de 3 doenças. 2 delas já conhecidas pelos brasileiros, a cólera e a coqueluche. A terceira enfermidade tem nome e origem distantes, mas é motivo de grande preocupação pela possibilidade da transmissão acontecer através do mosquito da dengue, a febre chikungunya. Ana, boa noite. O que é, em outras palavras, essa doença de nome esquisito? Boa noite, Giovannini. A febre chikungunya é uma doença viral parecida com a dengue, transmitida por um mosquito comum em algumas regiões da África. Nos últimos anos, inúmeros casos da doença foram registrados em países da Ásia e da Europa. Recentemente, o vírus, também conhecido como CHIKV, foi identificado em ilhas do Caribe e na Guiana Francesa, país latino-americano que faz fronteira com o estado brasileiro do Amapá. Mas essa doença é tão grave assim que mereça tanta atenção das pessoas? A preocupação com essa doença se justifica no fato de que o vírus já chegou às Américas. No Brasil, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, mosquitos transmissores da dengue e da febre amarela,
tem todas as condições de espalhar esse novo vírus pelo país. O ciclo de transmissão da febre chikungunya é mais rápido do que o da dengue. Em no máximo 7 dias a contar do momento em que foi infectado, o mosquito começa a transmitir o CHIKV para uma população que não possui anticorpos contra ele. E quais são os sintomas dessa doença? Como a gente pode diferenciá-la de outras doenças, como um resfriado, uma gripe ou um mal-estar passageiro? Os sintomas da doença em sua fase aguda são febre alta repentina, dor de cabeça, mialgia, que é a dor muscular, exantema, que é erupção na pele, conjuntivite e dor nas articulações, que é a poliartrite. Esse é o sintoma mais característico da enfermidade, dor forte nas articulações, tão forte que chega a impedir os movimentos e pode perdurar por meses depois que a febre vai embora. O objetivo é estar atento para bloquear a transmissão tão logo apareçam os primeiros casos. Precisamos que médicos e enfermeiros saibam disso. Por enquanto, os casos que temos são importados, mas o perigo existe. Pois quando o mosquito Aedes tem o vírus CHIKV, ele fica compulsivo por sangue, o que faz com que pique muitas pessoas. E quanto à cólera? Sabemos que essa doença, que se alastrou por todo o continente americano nos anos 90 e foi intensamente combatida no Brasil, voltou a ser motivo de preocupação devido à imigração de um grande número de haitianos para o Brasil nos últimos anos. Essa preocupação não reflete preconceito ou discriminação? De modo algum. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, deste outubro de 2010, a cólera se estendeu por todas as áreas do Haiti, de sua vizinha República Dominicana e até além da ilha de São Domingos para Cuba e México. Apenas no Haiti, mais de 700 mil pessoas contraíram a doença, com mais de 8.500 óbitos até março deste ano. Causado pela bactéria Vibrião colérico, a cólera provoca diarreias intensas, vômitos e cãibra nas pernas. O óbito pode acontecer pela intensa perda de líquidos que provoca desidratação e choque, se não houver intervenção imediata. Qual a origem dessa doença? Qual a razão desses surtos e como prevenir-se contra ela? A epidemia de cólera em países subdesenvolvidos está diretamente ligada à falta de infraestrutura, que não garante água potável e saneamento básico. A principal forma de prevenção é a higiene e o cuidado com a água consumida. Já existe um planejamento para combater a doença. O Ministério da Saúde acredita que os primeiros casos podem surgir ainda este ano, exigindo de todos os municípios brasileiros um plano de contingência. Vamos à segunda doença citada como já conhecida e que também está tirando o sono dos profissionais de saúde, principalmente dos que trabalham com atenção à saúde básica. A coqueluche. A coqueluche é outra doença bacteriana altamente contagiosa, que provoca tosse incontrolável e violenta e pode dificultar a respiração. A doença é grave, podendo causar incapacidade permanente em crianças e até mesmo a morte. O contágio se dá pelas pequenas gotículas contendo bactérias espalhadas pelo ar quando o indivíduo infectado tosse. Ao contrário do que se imagina, a coqueluche não afeta somente crianças. Adultos também podem apresentar o problema. E embora o Brasil tenha sido bem sucedido em sua política de vacinação, os índices vêm apontando uma queda nesse número. A preocupação com a coqueluche é promover uma maior conscientização acerca da vacinação. As estatísticas apontam que a cobertura da vacina vem decrescendo. A aplicação da vacina é dada nos primeiros meses da criança. A vacina tem que ser aplicada aos 2 meses de vida, 4 meses e 6 meses. Muitos pais levam os filhos apenas para a primeira dose ou a segunda, o que não é suficiente para imunizar. Luz, paz e saúde para todos. Até o nosso próximo encontro. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver algum vídeo novo. Esse assunto de hoje foi bem interessante, principalmente pela atualidade, o coronavírus que estamos vivendo, com vários mortos e várias pessoas infectadas. Vale lembrar que esse programa é de 2014 e a maior preocupação da época e até hoje era a dengue, a zika e a chikungunya. Então temos que tomar todos os cuidados necessários,
com isolamento social, usando máscaras, lavando as mãos, higienizando-os com álcool e também com a dengue, fazer a sua parte, esvaziando potes que tenha água parada para que o mosquito não se prolifere. Então é isso, voltamos em outro momento. Obrigado e até mais.